Olá, você acabou de acompanhar a edição especial do Jornal Futura. Por isso, o Unesp Notícias desta segunda-feira começa agora. Vamos falar sobre um problema que pode afetar todo mundo que mora em condomínio, seja proprietário ou locatário: as dívidas. Saiba quais cuidados tomar para não comprar um imóvel com problemas. E Festival de Aeromodelismo agita os céus de Piratininga. Imagine a seguinte situação: você compra um apartamento sem saber que o antigo dono não pagava o condomínio. E aí descobre que a dívida agora passou para o seu nome. Foi o que aconteceu com um empresário aqui de Bauru. Para evitar esse tipo de dor de cabeça, confira o que é preciso fazer antes de fechar um negócio. Há cerca de 6 anos, Felipe conseguiu realizar o sonho da casa própria. Comprou seu primeiro apartamento, mas ele não sabia que o imóvel acumulava uma dívida de cerca de R$12 mil em taxas de condomínio. Só descobriu quando recebeu uma notificação. Eu fiquei espantado assim, mas daí ela falou: você procura a construtora onde você comprou e tenta negociar direto com eles, para você não ter que entrar com uma ação judicial, né? Aí eu fui lá, procurei a construtora, tudo, mas infelizmente eles não, no primeiro momento, não quiseram pagar. O empresário teve que pagar a dívida do imóvel e cobrar na justiça a construtora que vendeu o apartamento. Um transtorno que poderia ter sido evitado. A dívida de IPTU, tudo você tem como verificar, mas uma dívida de condomínio, você vai imaginar que a pessoa deve tudo isso, R$12 mil de condomínio. Então assim, pegou de surpresa, eu fiquei bastante desanimado, desapontado com a legislação e também com a demora, né? Porque eu devei praticamente quase um ano para ser ressarcido desse valor aí. E tive as custas do processo, tive que pagar ainda. De acordo com a legislação brasileira, a taxa de condomínio é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Em apartamentos alugados, a inadimplência sempre será do dono da residência, não do morador. E em casos de compra e venda, a dívida acompanha o imóvel. Mas isso não quer dizer que os inquilinos estão livres do compromisso assinado em contrato. O inquilino, ele é responsável pela dívida se constar num contrato de locação. Mas essa responsabilidade dele com o pagamento da taxa condominial é única e exclusivamente com o locador, que fez um contrato particular entre as partes. Ele não transfere, no âmbito civil, essa responsabilidade por inquilino pagar ao condomínio. O condomínio, se ele tiver que executar uma dívida, sempre será do proprietário ou da pessoa constante na matrícula do imóvel. O Código Civil brasileiro tem regras para punir essa inadimplência, mas alguns síndicos aplicam outras punições. Uma delas é a proibição do uso de áreas comuns dos prédios, como piscinas e churrasqueiras. E isso é irregular. Conforme a lei, podem ser aplicadas multas de até 2% sobre o débito e os juros podem ser de até 1% ao mês. Além disso, os valores podem ser cobrados na justiça. Para evitar que o sonho da casa própria vire um pesadelo, é preciso tomar alguns cuidados. Antes de comprar um apartamento, o interessado deve verificar na prefeitura o pagamento do IPTU. Na administradora do condomínio, se todas as taxas foram pagas. E no cartório, solicitar uma matrícula atualizada para saber se o imóvel foi penhorado ou é motivo de briga judicial. No caso dos proprietários, para evitar problemas, é recomendado incluir a taxa de condomínio no valor do aluguel. Assim, o pagamento não fica sob a responsabilidade do inquilino. A gente aprofunda essa discussão sobre os direitos e deveres dos condôminos com o chefe da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de Bauru, o advogado Giasone Cândia. Giasone, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Parabenizo o Unesp pelo ano de atividade. Muito obrigada. Giasone, mostramos então o exemplo de um rapaz que ele comprou o apartamento e desconhecia essa dívida de R$12 mil da taxa de condomínio, né, que o antigo proprietário não pagava. Como a pessoa pode se precaver desse tipo de situação? A gente já deu algumas orientações aí na reportagem, mas o senhor me contava que há uma série de documentos que devem ser pedidos pelo comprador, né? Eu diria inicialmente que deve procurar um advogado para orientação ou então um corretor de imóveis,
no sentido de verificar as documentações e os procedimentos adequados. No caso específico que nós acabamos de ver, é evidente que eu acho que não houve a participação dessas pessoas. Deve ter sido uma transação direta, onde não se preocupou em tomar conhecimento de algumas documentações necessárias. Então, na confiança, ele comprou. E o proprietário, evidentemente, de uma forma deselegante e antiético, não comentou que havia essa dívida, querendo levar essa vantagem. Mas existe uma série de documentos que devem ser solicitados se tivesse a presença, pelo menos, de um corretor de imóveis. No caso, que nós trabalhamos muito, é o caso das certidões. Tem diversas certidões, certidão civil, certidão da Justiça Federal, certidão do Trabalho, Justiça do Trabalho, e outros documentos mais necessários que certidão da opção de dívida, a prefeitura, certidão negativa, né, de imposto predial, etc. Quer dizer, todos esses documentos são exigíveis, e mais algum. E o cartorário também deve se preocupar com os documentos, para que não ocorra esse tipo de situação. E essa certidão civil, trabalhista, que o senhor citou, é para evitar, para perceber se o imóvel pode ser arrolado no caso de uma ação judicial, né? Na eventualidade de ocorrer uma ação judicial, o comprador corre o risco de perder até o imóvel, de anular a escritura, quer dizer, por fraude contra credores, quer dizer, por parte do vendedor, né? Mesmo o comprador já tendo passado para o nome dele, né? Mesmo assim. Se houver e tiver ajuizado uma ação antes, ele vendeu, evidentemente, para salvar, para não ser piorado o imóvel, então trata-se de um fraude contra credores. No caso de tributos da Prefeitura e IPTU, também o senhor falou que é preciso certificar, e também tem taxa de bombeiros, tem, no caso de um antigo proprietário, ter sido multado pela sujeira no terreno, que é multado pela Secretaria Municipal de Saúde, tudo isso também dá para se certificar antes? Tudo dá para certificar antes, e no caso dos terrenos que estão na Secretaria de Saúde, ela notifica primeiro o proprietário, a pessoa do imóvel, a pessoa do proprietário do imóvel, e o que ocorre, e dá um prazo determinado para a pessoa limpa o terreno, que é a obrigação do proprietário limpar, não precisa nem ser comunicado. Mas então ele não cumpre o dever dele, então aí sim é multado. Aplica a sanção e vai para a dívida ativa, como a execução, se isso não for resolvido. E essa dívida caminha junto com o imóvel. Caminha as duas elas caminham, tanto no caso do IPTU, como caminha junto com o imóvel passa a ser responsável por essa dívida, certo? E a gente mostrou também que muitas vezes o condomínio ele pune o morador que não paga a taxa de condomínio, né? E já foi até adiantado pela nossa repórter que isso é uma medida ilegal. Mas o condomínio ele determina uma série de regras em convenção e, queira ou não, o inquilino ele tem que, ou o proprietário, né? Ele tem que submeter a essas regras, né, Giasone? Tem que submeter. A convenção é o seguinte, tem algumas determinações que eles tomam, no sentido, por exemplo, antecipando assim, o problema do uso para a República, no caso das repúblicas, por exemplo, que existe lá um regulamento, um regimento interno, dizendo que, e uma convenção dizendo que determina que no máximo de pessoas que moram 2, você não torna-se república. Isso, ao meu ver, é ilegal, mas acontece que na prática a coisa deve funcionar de uma maneira para resolver o problema. Eu digo o seguinte, quando, então, uma pessoa loca, então, a imobiliária deve ter conhecimento disso aí. E o inquilino ou locatário também deve se interessar e vai até o imóvel para verificar se pode ter república, né? Lá os condomínios não proíbem. Não ocorre o seguinte, faz a locação e na hora da mudança a administradora não vai permitir a entrada. E não entra. O que vai acontecer? Poderá ajuizar uma ação que, em grande parte, eu acho que até ganha essa ação. Uma liminar e consegue entrar. Mas ele vai trazer o seguinte problema, vai estar sempre com problema de barulho, problema de uma convivência não muito bem com os condôminos, certo? Uma série de problemas. Então, o que eu aconselho da prática é que nós temos uma enormidade de imóveis destinados apenas a estudantes. Que essas pessoas interessadas, os estudantes e alguém que vai alugar, dirijam a esses prédios, para que não tenha problema com ninguém. Esse é o conselho que eu dou. Então, o senhor citou esse exemplo de prédios que não aceitam, né, a formação de repúblicas, mas há outros casos também, a pessoa quer ter um animal de estimação, precisa certificar se aquele condomínio permite ou não aquele prédio, né? Da mesma forma, na maioria das vezes, o animal de estimação, ele já legalmente, ele é um direito já que existe, certo? Mas um outro problema que poderá ocorrer. Hoje nós temos, até verificando uma estatística, que 15% dos problemas não é problema de animal e 50% dos proprietários
proprietário, do ser humano, por exemplo, gosta do animal. Também daquele que vive isolado, eles têm um amor profundo pelo animal. Então, um sofrimento terrível, certo? Então, tem que verificar esse aspecto também. Tem uma série de exigências, porque pode sobreviver animais, pelo menos, de pequeno porte. Animal de grande porte... Em apartamento é complicado. É complicado, né? Pequeno porte pode conviver pacificamente, desde que seja mais ou menos educado, né? Depois das 10 não pode fazer barulho, latir, roer as portas, quer dizer, tudo isso aí tumulta. E se isso acontecer, um dos condôminos, o próprio morador, pode juizar, dizendo que não dá mais, e o juiz pode conceder, inclusive, a retirada desse animal, porque está trazendo problemas. Tem que se informar antes, né, Jesus? Tem que se informar antes. Tudo informado é o melhor caminho que tem. Muito obrigada, então, pelos seus esclarecimentos. Que é isso, estou sempre às ordens. Foi um prazer imenso. Obrigada. Ainda hoje, saiba os detalhes da reunião realizada pelo Ministério Público do Trabalho sobre a situação do hospital de base. Voltamos já. Aeromodelos cruzam os céus de Piratininga. Hoje foi realizada mais uma reunião entre o Ministério Público e a FAMESP para definir a situação dos trabalhadores do hospital de base. Participaram do encontro no Ministério Público do Trabalho a FAMESP, o Departamento Regional de Saúde, a Comissão de Funcionários, os sindicatos e o Conselho de Intervenção. Como nas primeiras reuniões do caso da maternidade Santa Isabel, no primeiro semestre deste ano, hoje nada foi definido. Ainda não dá para saber o que vai acontecer com os cerca de 1.000 trabalhadores que atuam no hospital de base no dia 28 de dezembro, dia do fim do contrato da HB com o governo do estado. O procurador do Trabalho, José Fernando Ruiz Maturana, classificou a transição trabalhista até agora como ruim. E em vários momentos do encontro foi incisivo ao cobrar o Estado e as entidades envolvidas. E dependendo do que for acontecer de concreto, também é medida que o Ministério do Trabalho vai ter que tomar. Representantes regionais do governo informaram que não pretendem fazer demissões, mas ainda não se sabe como será a rescisão dos funcionários. Eu acredito que essa reunião vai se desdobrar em outras, onde sejam convocadas as pessoas realmente que cuidam da área jurídica da Secretaria. A minha posição e a do próprio procurador local, nós não temos autonomia para tomar nenhuma decisão a nível jurídico, e o nível jurídico fica dentro da Secretaria de Estado. É possível tentar uma negociação. Eu não sei aonde nos levaria essa negociação, mas a negociação sempre está aberta, né? E estamos aí para negociar. Já a FAMESP deixou claro que só vai assinar a carteira de trabalho com os funcionários quando a HB der baixa nos documentos de todos os empregados. Na condição que eu estou relatando, quer dizer, da impossibilidade da Associação Hospitalar fazer as rescisões, não há como a contratação ser feita, porque teria necessariamente que a FAMESP assumir a condição oficialmente de sucessor. E com isso ela carrega com ela todos os problemas, todas as questões trabalhistas do empregador anterior. Isso não é possível, porque não se pode trabalhar dentro dessa lógica, nem vínhamos trabalhando com essa lógica, né? Então, a condição da FAMESP absorver todos os trabalhadores é nenhuma, desde que eles estejam com as carteiras devidamente em condições de serem empregados pela nossa entidade. Mesmo que para isso a gente tenha que fazer um acordo, e parece que é possível, que não haja, num primeiro momento, concursos, né, e depois a gente vê como é que fica a questão no futuro desses trabalhadores. Agora a HB tem a missão de levantar o valor das rescisões. Hoje, a principal preocupação, na verdade, são duas preocupações que afligem quem está no comando da associação. A primeira é a continuidade da assistência e a segunda é que os funcionários sejam tratados de uma forma digna até o final da gestão da associação hospitalar. Os trabalhadores já analisam a possibilidade de fazer greve, mas acharam positivo o encontro de hoje. Espero que daqui para frente haja haja transparência, né, nas negociações, que os funcionários venham realmente fazer parte dessas audiências, né, que é importante, né, para a gente passar por demais, né, que não pode ter a oportunidade de vir, né. E eu tenho certeza que no final vai dar certo, de forma que todos possam ter no ano que vem emprego e rescisões, né, garantida, ou pelo Estado ou pela FAMESP, né. O importante é que esteja trabalhando e os seus direitos trabalhistas sendo garantidos.
Foi marcado para o dia 21 um novo encontro. O governo do estado deverá apresentar uma proposta formal sobre o que fazer em relação aos trabalhadores. Entre as opções está pagar as rescisões ou deixar que a AHB seja extinta e que cada trabalhador cobre na justiça seus direitos. Ainda sobre saúde, agora uma boa notícia para os moradores da Vila Ipiranga. Uma unidade de pronto atendimento começou a funcionar hoje no bairro. É a terceira UPA da cidade. A UPA Ipiranga vai ficar aberta 24 horas e deve atender cerca de 200 pessoas por dia. Foram investidos mais de R$2 milhões na construção do prédio. Além de atendimentos de rotina, a unidade possui equipamentos para casos de urgência e emergência. Quem precisar de atendimento deve procurar a UPA, que fica na rua José Miguel, esquina com a rua Antônio Valderramas Daro. Além da UPA do Ipiranga, foi inaugurada hoje uma unidade de saúde da família no bairro Nova Bauru. Vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Agentes comunitários de saúde vão cadastrar as famílias para serem atendidas na unidade. Balanço do feriado nas rodovias. Foram registradas 32 mortes em todo o estado. No total, foram 760 acidentes. Hoje pela manhã, o movimento na rodovia João Ribeiro de Barros era tranquilo. O horário de maior movimento foi no domingo, depois do almoço, durante a volta para casa. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o número de mortes caiu 47% em relação ao feriado de 12 de outubro, que também foi de sexta a domingo. O dia de finados do ano passado caiu em uma quarta-feira. Além das mortes e acidentes, 273 motoristas foram flagrados dirigindo depois de ter bebido. E no fim de semana foi realizado em todo o país o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mais de 4 milhões de alunos participaram. Depois de enfrentar 90 questões de ciências humanas e da natureza no sábado, os estudantes fizeram neste domingo a prova de linguagens, matemática e redação. Foram 5 horas de exame. Na saída, os candidatos falaram sobre a prova. O movimento imigratório para o Brasil no século XXI foi o tema da redação. Estava muito difícil porque o tema era meio vago, então você tinha que pensar muito para conseguir fazer um texto argumentativo. Tava um tema que dava para pôr uns argumentos bem discutíveis. Estava falando de imigrantes, né, no Brasil, por causa da crise na Europa. Então tinha bastante assunto para relacionar e para desenvolver o texto. A redação acho que foi um tema meio difícil. Não acho que não foi difícil, mas para desenvolver é meio complicado. Eu achei ela bem cansativa, diferente de ontem, que foi bem mais fácil. Mas a prova não estava tão difícil assim, não. Quem presta o Enem pode concorrer a cerca de 1 milhão de vagas nas universidades federais. O exame é uma forma de democratizar o acesso à educação superior. No vestibular tradicional, o jovem se matricula antes, né, ele faz a inscrição em um curso, em uma instituição. Depois ele faz a prova. Se ele for mal, ele está fora por 6 meses, por um ano ou por um ano do ensino superior. Se ele tiver condições financeiras, ele faz em 3, 4, e aí ele tem mais chance. O Enem inverte isso. O Exame Nacional, o que ele faz? Você faz a sua prova. E com os seus resultados, você pode optar por diversas instituições públicas desse país ou por programas e instituições privadas bem avaliadas. Então, trouxe muito mais justiça social. Confira no próximo bloco. Aeromodelos cruzam os céus de Piratininga. Como será que vai ficar o tempo nos próximos dias? A meteorologista Zildene Pedrosa traz as informações. Deve ficar com sol nesses próximos dias, pelo menos até quarta-feira, né? As condições de tempo estável. As temperaturas ainda vão ficar elevadas, podendo chegar a 35, 36 graus aqui em Bauru. Mas na quinta, com essas áreas de estabilidade, essas chuvas que devem ocorrer, a temperatura tem uma pequena queda e já ficando entre 28 a 30 graus. A gente está na estação da primavera, né, que já antecede a estação do verão, que é a estação da chuva. E tanto na primavera como no verão tudo sobe, a umidade, as ocorrências de chuvas, né? Então esse tempo seco, que era influenciado pela ausência de chuva, não vai ocorrer, né? A gente, digamos assim,
Já estamos entrando na estação chuvosa, aqui na região sudeste como um todo. Tempo firme em todo o estado de São Paulo. A tendência de estabilidade segue para os próximos dias. Em Bauru, céu aberto e calor neste início de semana. A umidade do ar agora está baixa em 31%. A velocidade dos ventos é de apenas 6 km por hora. No horário mais quente do dia, fez 32 graus. Amanhã a temperatura máxima fica em 31 em Bauru e em Agudos. Em Piratininga, não deve passar dos 32 graus. O Superior Tribunal de Justiça decidiu agora, no fim de outubro, legalizar a cobrança de taxa de cadastro por bancos. Geralmente essa taxa é cobrada na abertura de crédito para empréstimos e financiamentos de automóveis. De acordo com os bancos, o valor é usado para cobrir os custos da pesquisa sobre a situação financeira do consumidor. A decisão torna legal a cobrança desde que ela esteja prevista em contrato e dentro do valor médio do mercado. Esse é o tema do podcast de hoje. Podcast Unesp. Quando o banco te empresta o dinheiro, o banco já está embutido dentro desse custo operacional essa taxa de pesquisa. É cobrar 2 vezes, é beneficiar essa decisão somente o banco e não o consumidor. Essas taxas variam de banco para banco e podem chegar até esse patamar aí de R$800, R$900, essa taxa de pesquisa, que é um verdadeiro absurdo contra o consumidor. Podcast Unesp. O fim de semana foi agitado para centenas de pessoas que acompanharam o segundo Aeromonsters, um festival de aeromodelismo realizado em Piratininga. Os visitantes viram de perto como funcionam as miniaturas. Kleber Zambello é um apaixonado por aeromodelismo desde 1982. No currículo, várias premiações. A mais recente é o primeiro lugar no campeonato de voo circular em Marília, neste ano. Com o rádio controlador nas mãos e às vezes até em cima da cabeça, ele exibe as habilidades adquiridas em 30 anos. Eu costumo dizer que o aeromodelismo, assim como na aviação real, os dois são praticamente iguais. Apenas nós não estamos dentro do avião, entendeu? Porque os comandos, a habilidade do piloto, assim mesmo, é igual a de um piloto, como se estivesse pilotando um avião dentro do avião, entendeu? E o que desperta o aeromodelismo é o grupo que é unido, um grupo bacana, entendeu? O aeromodelismo é uma coisa apaixonante, que a maioria das pessoas gostam da aviação, entendeu? É um esporte muito encantador. Esse modelo pesa pouco mais de 3 quilos, mas chega a 5 quando está com o equipamento de voo completo. Essa dupla aí é formada por pai e filho. O administrador de empresas Roberto tem 52 anos e divide os conhecimentos com Paulo. Apesar de estudante, ele já é mecânico de aeronáutica e ajuda o pai a construir aeromodelos em Curitiba. Ele começou com 10 anos de idade, né? E com outros aviões menores e posteriormente a gente fez o desenvolvimento do nosso stick e é muito bom estar voando com o filho, passando aquilo que a gente já conhece para o próprio filho. Sempre tem uma cobrança e coisa assim, mas em si não tem muito segredo. Você vai pegando com a prática, né? Aqui ele tem os comandos, né? Você consegue controlar potência, o leme, aileron e profundor, né? Em si é um pouco mais avançado que um videogame. Né? Qual você prefere, esse real ou um videogame? Esse real aqui traz mais satisfação. É mais gostoso pilotar um desse aqui. Ter o avião em suas mãos, né? É isso que é legal. Pedro Henrique é conhecido entre os praticantes como Pedrinho. Ele tem só 14 anos e faturou um título nacional neste ano na categoria intermediária em São Carlos. O avião chega a pesar 12 quilos e mede 2,5 metros de uma asa a outra. O modelo foi comprado em Franca por cerca de R$5.000. Dá muito trabalho manter um avião desse ou não? Você tem que limpar todo dia por causa que é gasolina, então suja bastante atrás e acaba estragando a pintura. Quanto de treino por dia? Uma vez por semana, toda semana. E pega quantas horas por semana nesse dia? O dia inteiro praticamente, até escurecer.
A demonstração em Piratininga revela outra finalidade dos aeromodelos: gravação de imagens aéreas. Uma empresa de Bauru fabrica e vende esses modelos que parecem helicópteros e lembram os Transformers do cinema. O nome, Multirotor. Os empresários até registraram pelo ar parte da gravação desta reportagem. Que ela pode fazer imagem, pode fazer foto aérea. Então, às vezes, alguma empresa que quer tirar foto de obra, fiscalização de obra, para monitoramento de obras, essas coisas, ele funciona muito bem. O mercado está em expansão agora, a gente vê principalmente pelos fornecedores de fora. Antigamente tinha muita pouca coisa relacionada a isso e agora já aumentou bastante o número de empresas vendendo esse tipo de equipamento. Então a tendência é que o mercado expanda bastante. É o segundo ano que nós fazemos esse evento e o objetivo é popularizar mais o hobby, chamar as pessoas para vir participar, um encontro de amigos realmente. É isso que interessa pra gente. Você que acompanhou a edição especial do Jornal Futura, a escola vencedora do Prêmio Gestão Escolar 2012 foi anunciada agora há pouco pelo secretário estadual de Educação em São Paulo, Herman Wurwald. A vencedora foi a escola Tomé Francisco da Silva, de Quixabá, Pernambuco. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.